Curso de Teologia Ortodoxa Concisa. Aula 3. A tradição ortodoxa da Igreja do Espírito Santo. Parte 2. Exposição exegética da pneumatologia joanina. Nesta segunda parte da terceira aula de nosso curso de Teologia Ortodoxa Concisa, firmemos inicialmente que a comunidade joanina, a igreja que se formou em torno do apostolado de São João, o teólogo, a comunidade do discípulo amado, representa o último estágio da revelação divina normativa acerca da eclesiologia bíblica. Isso significa que, quando queremos aprender sobre a última palavra do Novo Testamento e aprender a palavra final dos santos apóstolos a respeito do que deve ser a nossa visão de igreja, precisamos recorrer aos escritos que se desenvolveram em torno do apostolado de João, o teólogo. Escritos geralmente designados como a literatura joanina, a qual, por sua vez, afirma que as duas principais características da igreja são o relacionamento pessoal com Cristo e o relacionamento interpessoal com o Espírito Santo, o Espírito Paráclito, sendo ambos os relacionamentos mediados pelos santos mistérios da igreja, isto é, os santos sacramentos. Em outras palavras, os santos mistérios são ao mesmo tempo a real presença salvífica de Cristo nos santos dons e a graça deificante do Espírito que os faz arder no fogo da divindade. Notem bem, não só presença salvífica, mas também graça deificante. Por isso, é tão importante a exegese do texto de João 15, 26, para a elucidação da pneumatologia da igreja, que, no entanto, só trataremos mais propriamente na terceira parte desta aula. Nossa proposta agora, então, é que o último estágio da eclesiologia bíblica é a comunidade do discípulo amado, e não um grupo cristão separatista, detentor de uma visão intimista em relação à comunhão com Deus e pessimista em relação ao presente século, por causa de sua eclesiologia ainda não institucional, como tendenciosa e lamentavelmente tentou interpretar aquela comunidade um dos maiores exegetas romanistas norte-americanos da atualidade, Raymond Brown, um dos grandes especialistas em teologia joanina, infelizmente alinhado por completo à alta crítica do Novo Testamento, em conformidade com os últimos documentos do romanismo, designados por Roma como pontifícios. Quando pensamos, todavia, em tradição joanina legítima, o certo é dizer que a eclesiologia do cristianismo joanino, como é chamado, é mais bem compreendida quando apresentada como uma comunidade amadurecida, cuja aparente relativização do aspecto institucional da igreja, longe de ser um desenvolvimento escasso da eclesiologia, se funda na revelação divina concedida e conservada pela e na tradição apostólica. Tal é a descrição da comunidade do discípulo amado feita pelo teólogo ortodoxo nova-iorquino Paul Nadim Tarazi, para quem ninguém pode mais falar de uma escola joanina e uma escola paulina como grupos separados em franca competição dentro do cristianismo antigo. A escola joanina encontra-se no seio da escola paulina. Todo o esforço de João Marcos e seus discípulos foi o de proteger e defender o único e mesmo evangelho de Cristo que Paulo pregava. A esse respeito, Tarazi ainda nos diz: um dos meus principais propósitos é demonstrar, ao contrário dos biblistas modernos, que uma única e mesma escola
foi responsável pela criação do Novo Testamento inteiro. Se a resposta do Império Romano, entrevista no livro de Apocalipse, e a resposta da sinagoga judaica, entrevista no Evangelho de João, a comunidade do discípulo amado, entrevista nas epístolas joaninas, se resumem numa atitude de perseguição à igreja para Pounadim Tarazi, o padre João Marcos, que viajou com Paulo nos dias de suas viagens missionárias e conheceu Pedro quando estava próximo de seu martírio, legara um decisivo testemunho aos discípulos joaninos na Ásia Menor, atual Turquia, testemunho suficientemente capaz de livrá-los de uma compreensão de igreja meramente institucional, na qual as relações recíprocas seriam as mesmas da igreja local de Jerusalém antes da queda da cidade no ano 70, devido ao institucionalismo jurisdicista e legalista que a fazia negar-se tenazmente ao amor em direção aos gentios, subcategorizando-os no seio do corpo eucarístico de Cristo, à semelhança da atitude de Pedro, entrevista em Gálatas 2, tão fortemente denunciada por Paulo. Esse tipo de relação com Deus e para com o próximo comportava, ainda que parcialmente, o ódio decorrente da xenofobia outrora desenvolvida pelo judaísmo, além de resguardar medidas de medo em relação aos costumes anteriores dos cristãos gentílicos, ao invés de devotar a estes cristãos a veneração enquanto membros de um corpo uno, santo, católico e apostólico, constituído pela Santa Eucaristia. Assim sendo, a superioridade da eclesiologia pneumática joanina, a superioridade da ênfase eclesiológica no Espírito Santo, por sobre o assento no aspecto institucional da Igreja, se constituía, assim, nos últimos dias dos santos apóstolos sobre a terra, a dinâmica indispensável e o legado amadurecido da comunidade do discípulo amado. Uma eclesiologia verdadeiramente pneumática, ou melhor, uma igreja do Espírito Santo, que uma vez suprimido, Espírito Santo que uma vez suprimido no seio da comunidade judaico-cristã, terminou desencadeando o eclipse institucional sofrido pela igreja local de Jerusalém no ano 70 da era cristã. É acertado, pois, dizer que, de algum modo, a literatura joanina representa um último apelo à igreja local de Jerusalém, composta pelos cristãos judeus, um apelo a que se rendessem ao Espírito que fora derramado sobre judeus e gentios indistintamente no Pentecostes cristão. A semelhança daquilo que já a carta aos Gálatas sinalizara. E esse derradeiro apelo era, ao mesmo tempo, um chamado à igreja em geral a batalhar pela conservação da fé de uma vez por todas entregue aos santos, em meio às posturas de hostilidade da sinagoga judaica e do Império Romano em relação aos cristãos. Eis a razão para a literatura joanina, longe de significar uma doutrinação exótica e hermética, advinda de círculos gnósticos primitivos, significar, na realidade, a construção de toda uma narrativa cristã, todo um discurso de origem apostólica, forjado por entre as primeiras perseguições cada vez mais universais promovidas contra a igreja naqueles dias. Fica assim absolutamente claro o motivo dos ensinamentos mais preciosos da comunidade do discípulo amado a respeito dos santos mistérios da ordem em João capítulo 1, do matrimônio em João capítulo 2, do batismo e do crisma em João capítulos 3 a 5, da Eucaristia em João capítulos de 6 a 19, da confissão em João capítulo 20 e da unção em João capítulo 21. Tal motivo era óbvio.
Os santos mistérios da Igreja do Espírito Santo foram todos instituídos por Cristo em um contexto narrativo, a ponto de só aparecerem nas epístolas e no Apocalipse como posteriores à sua instituição narrada pelo Evangelho e narrada em função de enfatizar a economia do substituto do próprio Cristo, o Espírito Paráclito daquele Pentecostes que se avizinhava. Há, entretanto, um dos santos mistérios cuja instituição por Cristo no Evangelho joanino, muito mais do que na narrativa dos evangelhos sinóticos, apresenta um enorme grau de detalhamento e ocupa a maior parte da narrativa, nos capítulos de 6 a 19 do Evangelho. Trata-se do mistério eucarístico da Igreja, lugar da suprema revelação de Deus em Cristo mediante o Espírito Paráclito, a revelação mística do dogma da Santíssima Trindade. Tão caro dogma é revelado singularmente em 1 João 5, de 7 a 8, e em João, capítulo 15, verso 26, sendo em ambos os casos revelado de forma singular pela literatura joanina em relação aos demais escritos neotestamentários. Curiosa e impiedosamente, 1 João 5, de 7 a 8, tem sido alvo na Academia Ocidental dos questionamentos da exegese crítica moderna. E João 15, 26 tem sido alvejado na Igreja Ocidental desde a inserção da cláusula filioque medieval. No caso de 1 João 5, 7 a 8, nenhuma afirmação acerca da essência eterna e una das pessoas da Trindade é tão explícita em todo o Novo Testamento, e isso a ponto de aparentar até mesmo ser uma inserção posterior, como querem os críticos. Da mesma maneira, no caso de João 15, 26, nenhuma afirmação tão direta é feita em todo o Novo Testamento acerca da essência eterna da pessoa do Espírito Santo. De fato, o Novo Testamento trata só em linhas gerais acerca das relações eternas entre as pessoas da Trindade, porém focaliza ampla e narrativamente as relações históricas entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seguem, então, 3 perguntas que levantamos aqui como desafio exegético. Qual a contribuição da literatura joanina a esse respeito? Que elemento indispensável João 15, 26 traz à pneumatologia neotestamentária? O que torna João 15, 26 tão decisivo em relação à eclesiologia apostólica? Devemos inicialmente responder à primeira das 3 perguntas levantadas. Qual a contribuição da literatura joanina? A resposta encontra-se no modo como o Evangelho de João faz referência ao Espírito Santo. Um crescendo de textos narrativos que sempre evidenciam a relação histórica entre Jesus e o Espírito Paráclito, visando, outro sim, a grande revelação dada por Cristo na intimidade do cenáculo por ocasião da instituição da Eucaristia da Igreja. Uma revelação suprema a respeito do outro Consolador. A revelação acerca de sua procedência eterna, sua processão eterna, unicamente do Pai. Assim, a relação descrita pelo Evangelho joanino entre Jesus e o Espírito Santo é aquela que se dá na história dos homens, ficando reservada à comunhão eucarística no cenáculo, a revelação acerca da essência do Espírito, não acerca de sua atuação na história da salvação, mas acerca de seu ser eterno no seio da Santíssima Trindade, a relação entre o Espírito Santo e o Pai na eternidade. Exegeticamente falando, nas 16 menções à terceira pessoa da Trindade, o Evangelho de João se vale das seguintes designações: o Espírito Santo, 4 vezes, o Espírito, 5 vezes,
o Espírito de verdade 3 vezes e o Espírito, aliás, o Paráclito, ou o Consolador, 4 vezes. O que, para fins didáticos, pode ser agrupado em 12 ocorrências, como segue. Na primeira ocorrência, em João 1,32, a relação histórica entre o Filho e o Espírito se revela no testemunho de João Batista acerca da descida histórica do Espírito Santo sobre o Filho por ocasião de seu batismo nas águas do Jordão. Na segunda ocorrência, em João 1,33, percebemos a continuação do testemunho de João Batista, que agora faz referência ao batismo com o Espírito Santo, que haveria de ser historicamente ministrado pelo Filho no Pentecostes. Na terceira ocorrência, em João capítulo 3, 5 a 6 e verso 8, há uma tríplice menção ao Espírito Santo, e ali notamos a ação histórica do Espírito em regenerar o homem, fazendo um nascido do Espírito na história em direção à eternidade. Na quarta ocorrência, em João 3,34, é sublinhada a singularidade da concessão do Espírito sobre o Filho na história. Na quinta ocorrência, em João 7,39, relacionada à temática do capítulo 4 do Evangelho, encontramos a interpretação joanina da água como sendo um símbolo do Espírito Santo, cuja vinda histórica se daria após a glorificação do Filho à destra de Deus nas alturas, isto é, a vinda histórica do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Agora, é preciso focalizar as ocorrências vinculadas à narrativa da instituição da Eucaristia no cenáculo, narrativa nitidamente ampliada pela literatura joanina. Em tão enfática narrativa, pois, nos deparamos com a sexta ocorrência em João 14,16, onde há a concessão histórica do Espírito da parte do Pai e mediante o Filho. Trata-se igualmente aqui da promessa do Filho cumprida em Pentecostes, onde o Filho a recebeu das mãos do Pai nas alturas e a derramou sobre a história na igreja, sobre a igreja na história. Na sétima ocorrência, em 14:17, aparece a relação histórica entre o Filho, o Espírito e os apóstolos e discípulos, onde o Espírito Paráclito é prometido por Cristo como fruto de sua intercessão para que o Pai o enviasse aos apóstolos e discípulos. Na oitava ocorrência, em João 14:26, o envio histórico do Espírito sobre a igreja é apontado como sendo igualmente realizado pelo Pai e em nome do Filho, e não apenas pelo Filho, como em 5 das 12 ocorrências aqui estudadas. Saltando propositadamente para a 10ª ocorrência, em João 16:7, novamente encontramos a relação histórica entre o Filho e o envio do Espírito sendo sublinhada. O Filho aparece como o sujeito do verbo enviar, apresentando tal ocorrência a relação entre a sua ascensão aos céus e a descida do Espírito Santo, de fato relacionada ao Filho. Na 11ª ocorrência, em João 16:13, ainda mais uma vez é feita referência à vinda histórica do Espírito. Aqui é o único momento no Evangelho em que a vinda histórica do Espírito não é relacionada nem ao Pai, nem ao Filho, visto que trata do ministério a ser realizado pelo Espírito Santo, denotando assim a sua autonomia hipostática. E por fim, a 12ª ocorrência, em João 20:22, é a própria narrativa joanina da concessão histórica do Espírito, pois o Evangelho de João menciona a procedência histórica do Espírito como vinculada ao Filho, sendo, contudo, administrada sobre os apóstolos na terra. Notem, a procedência histórica, não a procedência eterna, normalmente chamada de processão eterna. É então que devemos, a essa altura, responder a segunda das perguntas levantadas anteriormente. Que elemento indispensável
João 15:26 traz a pneumatologia neotestamentária? A resposta exige que enfatizemos a nona ocorrência que intencionávamos comentar de forma especial, pois ela não somente narra o fato do envio histórico do Espírito pelo Pai, mas também, e de um modo ímpar, revela a processão eterna do Espírito Santo como sendo do Pai, e sem que qualquer menção ao Filho a esse respeito seja feita em todo o Evangelho e em todo o restante do Novo Testamento. Eis uma revelação realmente singular, em João 15:26. Por isso, me permitam fazer algumas considerações exegéticas mais técnicas a respeito do texto grego de João 15:26, que reza: Hotan elte, ho parakletos, hon ego pempso, himin paratu patros, top pneuma tesaleteias, ho paratu patros, ek poreuetai, ekeinos martiresei epi periemu. Hotan elte, quando vier o Espírito, o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que da parte do Pai procede, aquele testemunhará a meu respeito. Há pelo menos 7 observações pontuais sobre tão decisivo texto. Primeiro, a expressão Hotan elte, quando vier, dá continuidade às palavras de Cristo na narrativa de seus discursos de despedida por ocasião da instituição da Eucaristia no cenáculo. Segundo, as duas expressões ho parácletos, e o Consolador, e top pneuma tesaleteias, o Espírito de verdade, assim como o pronome demonstrativo ekeinos, aquele, são 3 evidentes referências ao Espírito Santo dentro de um mesmo versículo, o que faz do Espírito o grande tema daquele ensinamento de Cristo. Terceiro, os verbos pempso, enviarei, e martiresei, testemunhará, conjugados no tempo futuro, referem-se, respectivamente, à ação histórica a ser realizada pelo Filho, que enviaria o outro Consolador no Pentecostes, e pelo Espírito Santo, que testificaria sobre o primeiro Consolador, depois de ser por ele historicamente enviado. Quarto, a ideia de continuidade pertencente ao único verbo do versículo conjugado no presente, ekporeuetai, procede, não pode fazer qualquer referência ao tempo em que o Espírito seria passivamente enviado pelo Pai e pelo Filho na história da salvação no dia de Pentecostes, devido à voz ativa do presente depoente grego. Mas é uma nítida referência à própria essência e autonomia hipostática do Espírito Santo na eternidade, enquanto realidade perpetuamente contínua, o que exprime, portanto, o presente eterno peculiar tão somente ao seio trinitário, isto é, presente contínuo próprio da Santíssima Trindade, o eterno presente do Deus Trindade. Quinto, o eterno presente do Deus Trindade, o eterno hoje em Deus, diferentemente do hoje de Deus na salvação dos homens, mencionado na carta de São Paulo aos Hebreus, é aquilo que explica a repetição da expressão paratu patros, da parte do Pai, traduzida como da parte do Pai, o que nos leva a traduzir mais acertadamente o versículo da seguinte forma: quando vier o Consolador, que eu enviarei na qualidade de procedente da parte do Pai, o Espírito de verdade que procede eternamente do Pai, ou da parte do Pai, ele testemunhará a respeito
de mim. Sexto, a ligação existente entre a expressão Rotan Elte, quando vier, e a expressão Ekei nos martiresse e periemu, aquele testemunhará a meu respeito, deixa clara a atuação histórica do Espírito Santo em sua vinda e em seu testemunho. E sétimo, o quiasmos próprio à estrutura de João 15:26 enfatiza não a correlação entre a e a linha, ou seja, entre o início e o fim do versículo, que revelam a atuação histórica do Espírito, como já dissemos. Mas enfatiza sim a correlação entre B e B', ou seja, entre as duas sequências centrais de 9 termos paralelos em que o verbo ekporeuetai claramente destaca a essência eterna e a autonomia hipostática do Espírito Santo. Sendo Hoparácletos hon ego pempsoremin paratupatros, o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, a primeira sequência. E top pneumates aleteias hoparatupatros ekporeuetai, o Espírito da Verdade que da parte do Pai procede, a segunda sequência, que além de incluir o verbo ekporeuetai, procede, referente ao Espírito Santo, faz dele a grande ênfase do ensinamento do versículo. Da exposição exegética acima, decorre, então, a seguinte conclusão. Exceto em uma ocorrência específica, o Evangelho de João está sempre fazendo referência ao envio histórico do Espírito Santo da parte do Pai e do Filho. De fato, entretanto, há uma ocorrência específica em que o Evangelho se refere não apenas a tal envio histórico, mas também refere-se estritamente à processão eterna do Espírito Santo como sendo exclusivamente da parte do Pai. Devemos, portanto, responder agora à terceira e última das perguntas levantadas. O que torna João 15:26 tão decisivo em relação à eclesiologia apostólica, à eclesiologia do Novo Testamento? A resposta passa inevitavelmente pela intimidade eucarística do cenáculo, onde Jesus segredou aos santos apóstolos algo acerca da eternidade, algo a respeito do ser divino na dimensão da eternidade, o que nos dá um alcance de referência ao Espírito Santo no seio da Santíssima Trindade, ou ainda referência a algo acerca do Espírito Santo em seu próprio ser, na dimensão da eternidade, e não simplesmente na história da salvação. É certo, por isso mesmo, que a dogmática da Igreja sempre tenha também afirmado as pessoas da Santíssima Trindade em termos eternos, no que diz respeito à relação de origem que cada uma possui, qual seja a inacessibilidade daquele que é a causa única e eterna do Filho e do Espírito Santo, a filiação daquele que é gerado eternamente pelo Pai e a processão daquele que procede eternamente do Pai, ou seja, o Espírito Santo que procede do Pai na eternidade. Assim sendo, a experiência do Espírito vivida pela comunidade do discípulo amado não trata apenas da descrição da obra salvífica do Filho, como fazem os sinóticos, mas do relacionamento deificante do crente com a graça do Espírito Santo no seio do relacionamento pessoal com Cristo. Na literatura joanina, pois, a experiência de Deus é o relacionamento sacramental com a presença real de Cristo, operado pela graça deificante do Espírito Paráclito, e não apenas a aplicação redentiva do sacrifício eucarístico. Trata-se, portanto, de um relacionamento interpessoal com o Espírito Paráclito como o ponto subjetivo da comunhão objetiva com a carne e o sangue de Cristo. A experiência com a pessoa do Espírito gera uma relação com a pessoa do Pai naquilo que ele é na pessoa do Filho.
e não apenas com o que ele faz através do Filho Messias, ungido pelo Espírito, sobre a terra. Eis o motivo para 1 João contemplar a distinção entre o testemunho celeste do Espírito e o testemunho terreno do Espírito, dizendo: Kai to pneuma estin to martyrum, hot treis eisin hoi martyruntes en to urano, hopate hologos kai to hagion pneuma. E o Espírito é o que testifica, que três são os que testemunham nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Kai três eisin hoi martyruntes entege, to pneuma, kai to rido, kai to haima. E três são os que testemunham na terra: o Espírito e a água e o sangue. Aqui reside, então, a necessária implicação joanina da processão do Espírito Santo, cujo testemunho é revelado desde os céus e não somente a partir de sua atuação sobre a terra. Dito de outra forma, aqui reside a necessária implicação joanina da processão do Espírito Santo, cujo testemunho desde os céus, naquele cenáculo eucarístico, revela como modelo à Igreja o seu ser eterno no seio da Trindade. E não podendo ser tão glorioso modelo, reduzido à sua missão relacional de redenção na história. Dessa forma, é realmente possível, diante de todo o exposto, escapar à seguinte conclusão. Me perdoem. Dessa forma, é realmente impossível, diante de todo o exposto, escapar à seguinte conclusão. A eclesiologia pneumática, a Igreja do Espírito Santo, constituída na Santa Eucaristia da Igreja, é a herança viva da comunidade joanina e o maior legado do discípulo amado a ser conservado pelos séculos. Pois se trata de um dogma atemporal e não meramente histórico. O dogma da Trindade contra o qual tem militado toda a era do Anticristo na história dos homens.